Boa noite, né? Boa noite. Pessoal, hoje a gente vai finalizar, a gente vai estar finalizando esse assunto e vamos dar início a... Na verdade, a gente ia dar início hoje à verificação de peças tracionadas. Só que para não embolar muito, então a gente finaliza esse assunto. Daí a gente vai pegar um material aqui que é basicamente uma introdução em relação às estruturas metálicas, beleza? Falando basicamente a respeito das vantagens, das desvantagens, das normas que a gente vai utilizar, dos tipos de perfis. Isso aqui, cara? Na primeira aula não. Não, na primeira aula não. Você pode precisar dele para resolver alguma questão, entendeu? Mas ele especificamente não, beleza? Então, pessoal, na aula passada a gente resolveu até a questão 6. Então a gente hoje vai finalizar com a questão 7 e com a questão 8. Com a questão 7 já trabalha com estado limite de serviço. Então a gente vai trabalhar inicialmente com a 8, que continua trabalhando apenas com estado limite último. Depois a gente volta lá no material, verifica como funciona a parte de estado limite de serviço e resolve a questão 7. Beleza? Vamos lá. Então a questão 8 ela está pedindo para determinar a envoltória de esforços, ou seja, os esforços solicitantes, que estão atuando na barra 1 da estrutura mostrada a seguir. É uma treliça de bandos paralelos, ou seja, o banzo inferior e o banzo superior são paralelos. A gente tem aqui, pessoal, banzo inferior, banzo superior, diagonais e montantes. Então, os elementos verticais, as barras verticais, são os montantes da minha treliça. As diagonais, como o próprio nome já diz, são as diagonais da minha treliça. Essa barra inferior aqui, ó, que está na horizontal, é chamada de banzo inferior. E a superior, que está na horizontal, é chamada de banzo superior. E aqui eu tenho as terças de cobertura, formadas por perfis tipo U. Beleza? Então vamos lá. Olha só, quais são as ações que estão atuando sobre a cobertura? Eu tenho carregamento permanente, que é o peso próprio da estrutura metálica, telha, terça, treliça, e assim por diante. Tirantes, nesse caso a gente tem linha de tirantes aqui, ó. Sobrecarga, monovia, vento de sucção e vento de pressão. Beleza, daqui a pouco a gente vai verificar cada um desses aqui. Pessoal, aqui é a planta baixa da minha estrutura. Ou seja, é basicamente a planta de cobertura. Beleza? Então dá pra gente ver aqui, eu tenho basicamente o pilar 1 nessa região, que eu vou chamar de P1. Aqui eu tenho o P2 e o pilar 3. Ou seja, esse pilar é formado por dois perfis tipo U. Provavelmente deve ser um pilar treliçado. Pelo fato da gente ter dois perfis tipo U afastados aqui. A gente consegue visualizar isso aqui, ó. Beleza? Então essa é a seção do meu pilar. Então eu tenho basicamente uma seção composta ou uma seção treliçada. Beleza, só que eu vou verificar o pilar. Então eu tenho P1, P2 e P3. Aí eu tenho aqui uma vista lateral da minha edificação, ou basicamente um corte aqui feito no plano da cobertura. Então beleza, aqui é a vista de topo, vista de planta. Ficou claro aqui, né, pessoal? Tem pilar 1, pilar 2, pilar 3. E aqui eu tenho, ó, treliça 1, treliça 2 e treliça 3. Então eu tenho P1, P2 e P3. Aí uma vista lateral aqui, ó, da edificação. A vista agora é lateral. Eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho o pilar do lado esquerdo, que é esse aqui. Esse pilar, na verdade, ele tem continuidade aqui, pessoal. Então ele não termina aqui, ele tem continuidade. Então eu tenho um pilar aqui e a minha treliça em balanço. Ela não tem apoio nessa região aqui, ó. Ela está engastada apenas nesse pilar. Então basicamente ela vence um vão livre aqui de 8 metros. Então sobre essa treliça eu tenho as terças de cobertura, que são essas travessas aqui, ó. Aqui seria a minha terça 1, terça 2, terça 3, terça 4 e terça 5. Que é basicamente o que a gente vê aqui, ó, 5 terças. Beleza? Então ficou claro isso aqui, pessoal? Em relação ali às vistas, planta de cobertura e vista lateral da edificação. Ficou claro? Nós vamos conseguir visualizar o balanço ali pela... Eu só tenho um pilar aqui, ó. Aqui eu não tenho pilar. Entendeu? Então o pilar está aqui apenas nessa extremidade.
Ou seja, a minha treliça está nesse comprimento aqui. Esse comprimento, ele seria um comprimento de 8 metros. Então aqui eu tenho 8 metros, que é o vão da treliça. Ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8 metros. Beleza? Então eu tenho um pilar apenas em uma extremidade, na outra eu não tenho. Ele está em balanço. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, quais são as ações que estão atuando sobre a minha cobertura? Beleza? Então vamos lá. Eu tenho carregamento permanente de 30 kg por metro quadrado. Então isso daqui é de quê? Telha, terça, treliça, tirantes, que são esses elementos aqui, ó, para que não haja um deslocamento excessivo das terças de cobertura. Beleza? E eu tenho a sobrecarga, que é dada pela norma. Se a gente for lá na 8800, item B.5.1, ela especifica que a sobrecarga mínima a ser considerada em coberturas é de 25 kg por metro quadrado. Então isso aqui foi retirado da norma. Aqui é o peso próprio dos elementos da estrutura. A monovia, eu tenho uma monovia nessa extremidade aqui. Não está dando para a gente visualizar, mas por conta do foco ali do data show. Mas quando vocês baixarem esse arquivo aí, vocês irão conseguir visualizar um perfil I nessa região aqui, ó. Então qual é a função desse perfil I? Esse perfil I ele está ao longo do comprimento do galpão, ele está basicamente aqui nessa região, ó. Aqui eu tenho uma viga I, ela funciona como uma ponte rolante, basicamente para o transporte de equipamentos ao longo do comprimento do galpão. Então a gente vai ter uma viga aí ao longo do comprimento do galpão e a gente vai ter alguns roletes, ou seja, para ver o transporte de equipamento. Então eu consigo pegar um equipamento que está aqui nessa região e transportá-lo até o final do galpão, por exemplo. Beleza? Pronto, então aqui é uma ponte rolante. Qual é a capacidade da ponte rolante? 15 kN ou 1.500 kg. Beleza? Então ela poderá suspender aqui e transportar qualquer equipamento de até 1.500 kg. Aí eu tenho um vento de sucção de 0,7 e um vento de pressão. Ou seja, pode ocorrer os dois casos aqui. Foi aquele exemplo que eu dei na aula passada. Se a porta estiver fechada, ocorre apenas vento de pressão. Não é? Então o vento está atuando de fora para dentro. Se a gente abrir a porta ali, há a entrada do vento e o vento pode levar a cobertura. Então é o caso do vento de sucção. Ele atua em sentido contrário ao peso próprio. Professor, só esse eu não estou conseguindo chegar. Monovia, se não me engano? Monovia. Monovia é o que mesmo? Você pode explicar aqui para eu entender? Seria basicamente uma ponte rolante. Então eu tenho uma viga aí, soldada em todas as treliças da minha cobertura. Então eu tenho uma viga aí. Qual é o comprimento da viga aí? 12 metros. Ela pega todo o comprimento do galpão. Tá aqui, 12 metros. Esse é o comprimento da minha viga aí. Eu vou soldar ela nessa treliça e nessa treliça. Aonde? Aqui, ó, por baixo. Qual a função dela? Ela vai funcionar como um trilho. Entendeu? Então a gente vai ter alguns roletes, vai ter uma tala, alguma coisa assim, para o transporte de determinados equipamentos. Entendeu? Pronto. Beleza, então tenho todas essas ações. CP, sobrecarga, monovia, vento de sucção e vento de pressão. Agora, só que esses carregamentos, exceto a monovia, que é uma carga pontual, a monovia está onde? Na extremidade. Logo a carga é pontual. As demais cargas, elas são distribuídas por área. Então se a gente pegar aqui o carregamento permanente é 30 kg por metro quadrado. Então eu preciso encontrar as forças resultantes. Né? É como se fosse o caso de uma laje. Eu tenho a minha telha aqui de cobertura e a telha vai funcionar como laje. Então basicamente a gente vai ter que encontrar essas forças resultantes. Então vamos lá, beleza. Pessoal, agora a gente vai trabalhar com a largura de influência. Então eu tenho a treliça 1 está nessa região, T1. Aqui eu tenho a treliça 1, T1, treliça 2 e treliça 3. Ou seja, eu tenho 3 treliças dessa aqui. Agora vejamos. O que acontece? A telha ela vai pegar basicamente todas as cargas de vento, do peso próprio, basicamente, né? Vai ter telha, terça e tal, e a sobrecarga também. Então, que essa sobrecarga leva em consideração operários trabalhando sobre a cobertura, é o caso das águas pluviais também já é considerado nisso daí,
e as instalações elétricas, hidrossanitárias, né, de ar-condicionado e assim por diante. Então, beleza. Então, o que acontece? A telha pega o carregamento, como se fosse uma laje, distribui para as vigas. Quais são as vigas? As terças. E as terças, finalmente, distribuem para as treliças. Beleza? No caso das lajes, o que acontece? A laje recebe o carregamento, distribui para as vigas distribuem para os pilares. Aqui não. A telha pega o carregamento, distribui para as terças, correto? E sobre as terças eu tenho as telhas. Então a telha pegou o carregamento, distribui para as terças, e as terças distribuem esses carregamentos para a minha treliça. Então eu vou ter cargas pontuais exatamente nos pontos onde eu tenho as terças. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, a distância da treliça 1 até a treliça 2 é de 6 metros. Então vejamos. Trabalhando com a largura de influência, eu tenho que a treliça à esquerda vai pegar a metade do carregamento atuante nessa região aqui. Beleza? A treliça 2, ela pega a metade também. Agora, quando eu verifico a treliça 2 em relação à treliça 3, o que acontece aqui? Largura de influência também, olha. Então, a treliça 3 pega a metade dessa distância e a treliça 2 também pega a metade. Ou seja, qual é a largura de influência para a treliça 1? 3 metros, que é a metade. Para a treliça 3 também é 3 metros. E para a treliça 2, 6 metros. Porque ela pega 3 à esquerda e 3 à direita. Ou seja, eu vou dimensionar a treliça 2. E adoto a mesma seção para a treliça 1 e treliça 3. Beleza? Por quê? Ela vai ser a mais solicitada. Porque ela está responsável aqui por uma largura de 6 metros. Enquanto a treliça 1 e a 2 estão responsáveis por apenas 3 metros. Né? Então o que eu faço? Eu dimensiono a 2 e adoto os mesmos elementos para 1 e para 3. Então é isso que a gente vai fazer. Danilo, no caso está em balanço, né? Quem suporta toda a travessa são os pilares. Né? Então o pilar 2 ali também seria o mais solicitado. Sim. Então eu dimensionaria basicamente a treliça 2 e o pilar 2. Entendeu? Ficou claro, né? Pessoal, é o seguinte. Eu preciso encontrar as forças resultantes para esse carregamento. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho esse carregamento, por exemplo, carregamento permanente distribuído ao longo de toda essa região aqui. Por quê? É um carregamento por metro quadrado. Então é um carregamento que está distribuído em uma determinada área. Não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carregamento e vou multiplicar pela largura de influência. Quando eu multiplico pela largura de influência, eu perco uma dimensão. Ou seja, ao invés de ficar metro quadrado, fica metro. Então vamos lá. Eu tenho o carregamento distribuído em toda essa área aqui. Vou multiplicar por 6. Agora meu carregamento fica como? Uniformemente distribuído sobre a treliça. Correto? Uniformemente distribuído. Olha só, vou multiplicar por 6. Aí agora ele fica uniformemente distribuído sobre a treliça. Ficou claro isso aí para todo mundo? Ficou? Beleza. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar o carregamento distribuído sobre a treliça em relação a CP, em relação a SC, monovia, vento de sucção e vento de pressão. Tranquilo? Então eu vou desenhar aqui a nossa treliça e a gente vai jogar todos os carregamentos. Né? Pessoal, como nós já vimos aqui, a gente já conseguiu entender que a largura de influência para a treliça 2 é de 6 metros. Então o que eu faço? Eu pego o carregamento que está distribuído por área e multiplico pela largura de influência. Quando eu multiplico pela largura de influência, o carregamento fica uniformemente distribuído sobre a minha treliça. Então eu tenho basicamente esse caso aqui.
Então a gente vai encontrar uma distribuída em relação à carga permanente, em relação à sobrecarga, vento de sucção e vento de pressão. Como a monovia é pontual, a minha carga é uma carga concentrada. Beleza? Ok? A monovia está na extremidade da treliça. Logo, a minha carga é concentrada e não distribuída. Então vamos lá. Então nós temos aqui, olha, o carregamento permanente. Qual é o valor? CP, 30 kg por metro quadrado. Então a gente vai pegar 30 e multiplicar pela largura 6. Então eu tenho 30 kg por metro quadrado. Multiplico por 6 metros. Então corta metro aqui com 1 metro de cá. Então vai ficar igual a 180 kg por metro. Ok? Então o que eu vou fazer aqui? Ó, vou trabalhar com unidade de quilonewton, que é a unidade do vento aqui. Normalmente a gente trabalha em quilonewton. Então de quilonewton de quilograma para quilonewton a gente divide por 100. Então vai ficar 1,8 quilonewton por metro. Mesmo processo para sobrecarga. Então a gente vai pegar 25 kg por metro quadrado, ok? Eu tenho 25 kg por metro quadrado. Vou multiplicar pela largura de influência, que é a mesma, 6 metros. Então eu tenho 150 kg por metro, que é igual a 1,5 kN por metro. Beleza? Para o vento de sucção, mesmo processo. Pessoal, por que o vento de sucção entrou para cima? Porque o vento de sucção é inverso ao peso próprio. Então o peso próprio está atuando para baixo e o vento de sucção para cima. Então ocorre a inversão dos esforços. Por isso que eu adotei para cima. Então eu tenho 0,7 multiplicado por 6. Só que aqui já está em quilonewton. 0,7 quilonewton por metro quadrado multiplicado por 6 metros. Então a gente tem 4,2 quilonewtons por metro. Vento de pressão é 0,5. A gente vai pegar 0,5 e multiplicar por 6 também. 3 kN por metro. E a monovia? 15 kN. Beleza? A minha monovia tem uma capacidade para 15 kN. Pessoal, ficou claro até aí? Então vamos lá. Olhem. Então vejamos. Quem recebe o carregamento? A telha. A telha distribui para as terças. E as terças distribuem para as treliças. Então é o seguinte, não tem porquê a gente dimensionar a treliça considerando uma carga uniformemente distribuída. Ou seja, eu tenho que considerar a carga pontual. Aonde essa carga? Exatamente no local das terças. Entendeu? Então o que a gente vai fazer aqui? Trabalhar com o mesmo conceito agora de largura de influência. Ou seja, eu pego aqui a distância da terça 1 até a terça 2 e divido por 2. Cada um pega a metade. Então, dividindo aqui, ó, a terça 1, ela pega a metade da largura. E a terça 2, ela pega também a metade. Verificando agora entre a terça 2 e a terça 3. A terça 2 pega a metade também. E a terça 3 também pega a metade. Ou seja, qual é a largura de influência para a terça 1? 1 metro. Correto? Que é a metade. E a largura de influência para a terça 2? 2 metros. Então já dá para a gente perceber aqui o quê? Que as terças das extremidades terão uma largura de 1 metro. Ou seja, a primeira e a última terça vai ter a largura de influência de 1 metro. A primeira pega 1 metro à direita, a última pega 1 metro à esquerda. E as terças centrais, elas pegarão 2 metros. Então essa pega 2, essa daqui também pega 2 e essa daqui também pega 2 metros. Ficou claro isso aí para todo mundo? Boa. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse carregamento que está em quilonewton por metro e vou multiplicar pela largura de influência. Ou seja, a cada metro eu tenho 1,8. A primeira terça
está responsável por 1 metro, então ela pega 1,8. A terça 2, ela está responsável por 2 metros, ou seja, ela pega 3,6. Beleza? Ela pega 1,8 multiplicado por 2. Então eu vou redesenhar essa treliça e agora a gente vai jogar os carregamentos pontuais. Beleza? Então, o carregamento permanente deu 1,8 kN. Então, as terças das extremidades estão responsáveis pela largura de 1 metro. Ou seja, a primeira terça e a última terça, ela pega apenas 1,8 para o CP, que é o primeiro carregamento. Então, vou colocar aqui, ó, na primeira 1,8 e na última 1,8. As centrais, elas pegam o dobro. Então, 3,6. Agora, em relação ao segundo carregamento, que é a sobrecarga. A sobrecarga deu 1,5 kN. Então, as terças das extremidades pegam apenas 1,5 kN. E as centrais pegam o dobro, que é 1,5 multiplicado por 2. Em relação agora ao vento de sucção. O vento de sucção é 4,2. Então as das extremidades pegam apenas 4,2. E as centrais pegam 8,4. E o último carregamento distribuído é o vento de pressão, 3 kN. Então as das extremidades pegam 3 kN e as centrais pegam 6 metros, ou 6 km. Beleza. A monovia é a carga pontual, beleza? Só que, se a gente for lá na NBR 880, tem algumas observações. Vou colocar até naquele item 3.5.1 para a gente ver a questão da sobrecarga. Então aqui, ó, a sobrecarga de 0,25 foi dada na questão, ela é dada pela norma. Então se a gente pegar aqui, ó, no item B.5.1, a gente tem nas coberturas comuns, ou seja, telhados, na ausência de especificação mais rigorosa, deve ser prevista uma sobrecarga característica mínima de 0,25 kN por metro quadrado, ou seja, 25 kg por metro quadrado. Em projeção horizontal. Admite-se que essa sobrecarga englobe as cargas decorrentes de instalações elétricas e hidráulicas, de isolamentos térmicos e acústicos de pequenas peças eventualmente fixadas na cobertura, até um limite superior de 0,05. Ou seja, qual é a sobrecarga que eu devo utilizar? No mínimo 0,25 kN por metro quadrado. Do 0,25 eu posso utilizar até 20%, que é 0,05, para instalações elétricas, hidráulicas, acústicas, de isolamento ou pequenas peças eventualmente fixadas na cobertura. Ultrapassou o 0,05, já tem que entrar com uma carga adicional. Beleza? Então, se eu tenho pequenas instalações fixadas na cobertura, eu não preciso adicionar mais nenhum carregamento, porque ele já está incluso no 0,25, até o limite de 20%, que é o 0,05. Beleza, agora em relação à monovia, que é a mesma coisa de ponte rolante ali. Olha só, pontes rolantes, que é o nosso caso da monovia. Então, na ausência de especificação mais rigorosa, as ações verticais de cálculo devem ser majoradas nos seguintes casos: A. Pontes rolantes comandadas de uma cabine, ou B. Pontes rolantes comandadas por um controle remoto. No nosso caso, como é um galpão de pequeno porte, né, então a gente tem um galpão ali de 8 por 12. Então, é quase que certo que vai ser utilizada uma ponte rolante comandada por controle remoto, né? Se fosse o caso de ser comandada através de uma cabine, né, por um operário e tal, aumentaria ali em 25%. No nosso caso, aqui a gente vai considerar que ela está sendo comandada por um controle remoto. Então a gente vai aumentar apenas em 10% a ação
A minha ação é de 15 kN, então eu vou majorar ela em 10%. Ou seja, eu vou multiplicar ela por 1,1. Beleza? Se fosse comandada por uma cabine, seria 1,25. Tranquilo? Aqui ela manda ver o item B.6, só falar a respeito de sobrecargas em live. Então, no nosso caso aqui não tem nada a ver. Então, de acordo com a norma, entrou no item B aqui, a gente está considerando a monovia comandada por controle remoto. Então, a gente vai pegar a ação da monovia, que é 15, e vamos majorar ela em 10%. Ou seja, a gente vai multiplicar por 1,1, que é igual a 16,5 kI. Beleza? Ficou claro, pessoal? Beleza. Então, estou com todos os carregamentos concentrados. O que a questão pede? Ela pede para determinar os esforços apenas na barra 1. Qual é a barra 1? Primeira diagonal. Beleza. Primeira diagonal apenas. Eu não preciso determinar os carregamentos em todas as barras. A questão pede apenas para determinar o esforço na barra 1. E nesse caso aqui é a primeira diagonal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar aqui o método das seções. O que o método das seções diz? Ela diz que eu posso fazer um corte vertical ou diagonal. Não necessariamente o meu corte precisa ser vertical. Pode ser vertical ou diagonal. Só que, como eu quero encontrar o esforço na barra 1, é necessário que a gente corte a barra 1. Beleza? Então eu tenho 3 opções aqui. E outra, eu só posso cortar no máximo 3 barras, porque senão não tem solução. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um corte diagonal aqui e cortar essas 3 barras aqui. Ou eu posso fazer um corte vertical e cortar 3 barras também. Ou eu posso fazer um terceiro corte em diagonal também e cortar 3 barras da mesma forma. Beleza? Tanto faz. Vou fazer um corte vertical aqui, mas a gente teria as 3 opções. Então, realizando um corte aqui na vertical, aí eu preciso escolher ou o lado esquerdo da minha estrutura ou o lado direito. Pelo fato do lado esquerdo a gente ter o apoio, beleza? Ou seja, para a gente não calcular as reações de apoio, então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher o lado direito, que não tem apoio nenhum. Então fica bem mais simples. Então, escolhi o lado direito. As barras que foram cortadas, eu preciso transformá-las em forças. Quando eu transformo essas 3 barras que foram cortadas em forças, eu preciso direcioná-las para a minha seção. Então, beleza, eu escolhi qual lado? O lado direito. Pronto. O que eu faço agora com as 3 barras? Vou direcionar essas 3 barras saindo do lado direito em relação à seção. Ou seja, essa barra 1 ela vai ser isso daqui agora. Essa outra barra que foi cortada aqui é isso daqui. Vou chamar ela de barra 2. E a terceira barra que foi cortada, ela também fica direcionada para a minha seção. Só que eu quero encontrar quem aqui? Barra 1. Então vamos lá. Pelo método das seções, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar 3 equações de equilíbrio. Somatória de Fx, somatória de Fy e somatória de momento. A somatória de momento aqui, eu posso aplicar em relação a qualquer nó da treliça. Porque os nós são articulados. Se são articulados, não há transferência de momento fletor. Então eu posso aplicar a somatória de momento em relação a qualquer nó da treliça. Beleza, já sei isso. Posso aplicar a somatória de Fx, ou seja, só as forças horizontais, ou somatória de Fy, só as forças verticais. Vejamos, se a gente aplicar a somatória do momento em relação a esse ponto aqui, por exemplo, eu tenho a barra 2, que vai gerar momento, porque eu tenho a distância de 2 metros em relação a esse ponto aqui. E eu tenho a barra 1 também, que vai ser decomposta para a horizontal, vai ter uma distância também de 2 metros. Então eu vou trabalhar com 2 incógnitas. A barra 2 e a barra 1. A barra 3 não entra porque ela já atua no ponto de referência, distância 0. Não gera momento. Se a gente aplicar a somatória de Fx, vai entrar na somatória de x. Barra 2, que está na horizontal, barra 3, que também está na horizontal, e a gente vai decompor a barra 1 para a horizontal também. Então piorou aqui, eu tenho 3 incógnitas. Tenho barra 1, 2 e 3. Se a gente trabalhar com a somatória de Fy, a barra 2 não entra porque ela atua na horizontal, e a barra 3 também não entra porque atua na horizontal. Só que a barra 1 está diagonal, eu posso decompor ela para vertical, mas eu só tenho uma incógnita.
Então essa seria a melhor situação, a gente trabalhar com a somatória de FY. Beleza? Poderíamos trabalhar com as outras, só que a gente teria que encontrar os valores das outras barras também. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar o valor do esforço na barra 1 em relação a cada carregamento. Ou seja, eu vou carregar a minha estrutura com o primeiro carregamento, que é do CP, e vou verificar qual é o esforço na barra 1. Depois eu vou carregar a minha treliça com o segundo carregamento, que é o SC, e vou verificar o esforço gerado na barra 1. Depois a gente vai carregar a treliça com o terceiro carregamento e vamos verificar qual foi o esforço gerado na barra 1 da treliça. Com o quarto carregamento, a mesma verificação. E por fim, com a monovia. Beleza? Então vamos lá. Então a gente vai ter que fazer a verificação para o carregamento permanente, para a sobrecarga, para o vento de sucção. Danilo, você depois vai dar um tempo pra gente copiar? Porque não tem como. Você. Fique tranquilo aí. Vamos lá? Para que a minha estrutura esteja em equilíbrio, a somatória das forças verticais tem que ser igual a zero. Eu vou considerar o seguinte, que todas as forças que estiverem atuando para cima serão consideradas positivas na somatória. Beleza? Então tranquilo. A gente escolheu qual lado? O lado direito. Ou seja, eu vou pegar todas as forças verticais que estejam atuando do lado direito da minha treliça, ou seja, do lado direito da seção que a gente realizou aqui. Ou seja, esses primeiros carregamentos aqui que estão à esquerda, eles não entrarão na somatória. Apenas os carregamentos que estão à direita da seção. Então eu tenho, qual é o primeiro carregamento vertical a partir da seção? Eu tenho 3,6 para baixo, correto? Olha, o 1,8 não entra, porque está à esquerda da seção. Então vai entrar 3,6 para baixo, 3,6 para baixo, 3,6 e 1,8. E o próprio F1, que a gente vai decompor ele para vertical. F2 e F3 não entram, porque eles atuam na horizontal. Beleza? Então, repetindo, vai entrar quem? F1, que é diagonal, vou decompor ela para vertical. Vai entrar 3,6, 3,6, 3,6 e 1,8. O 1,8 aqui não entra, porque está à esquerda da minha seção. Pessoal, olha só. Isso daqui não é um triângulo retângulo? Correto? Aqui eu tenho um ângulo θ e esse cateto e esse ângulo aqui é de 90 graus. Qual é o valor desse cateto aqui do cateto adjacente? 2 metros. E o cateto oposto ao ângulo θ? 2 metros. Quando os catetos são iguais, o ângulo é de 45 graus, né? Não precisa nem a gente calcular. Vou colocar aqui 45 graus é o valor do ângulo θ. Beleza? Se fosse diferente, a gente fazia o quê? Arco tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então vamos lá. A somatória de FY já está ali. Então vai entrar 3,6 para baixo 3 vezes.